Vamos lá. A ideia do Educação e Cidadania surgiu pelos seguintes motivos. Algumas pessoas da minha família sabem, e outras pessoas não sabem, que eu sempre tive, desde muito cedo, uma apetência para as questões políticas, né? Então, desde os 14 anos que eu já me interessava por assuntos mais ou menos relacionados com isso, me interessava por saber, tinha muita curiosidade, enfim. Então, ali pelos 17, 18 anos, eu lia jornal, lia especificamente a Folha de São Paulo, lia a parte política e lia a parte de cultura, principalmente. E vim, desde sempre, acompanhando a situação política e a política em geral. Então, tive com a Estela, minha primeira mulher, no comício do 100 mil, em São Bernardo do Campo, que foi um marco na história do final da ditadura, né? Porque foi quando o pessoal de São Bernardo entrou em greve e ali começou-se a minar a ditadura, né, que viria a ser depois, posteriormente, vencida, não é? Mais ou menos vencida, não é? Depois disso, um marco também importante, que muita gente participou, foi o comício pelas diretas já, no Vale do Anhangabaú, onde teve 1 milhão de pessoas, aí já no finalzinho da ditadura. Eu me lembro especificamente que no último dos generais era o Figueiredo, e o Figueiredo foi fazer uma visita ao Jânio Quadros, ali no Brooklyn, perto de onde é o Banespa, para quem é de São Paulo sabe. O Jânio Quadros morava ali e o Figueiredo foi lá fazer uma visita para ele, e eu me lembro de ter tomado conhecimento dessa visita, fui para lá com um monte de gente, e a gente gritava direta já, e etc., né? Já a ditadura já estava um pouco arrefecida, já tinha menos violência, enfim. Mas teve essa participação. Eu ia fazer essa transmissão quinta-feira passada, que foi dia 25/4, que é quando houve a Revolução dos Cravos aqui em Portugal, que depois da ditadura do Salazar. E, curiosamente, no dia 25/4 de 1974, eu estava no Parque Dom Pedro, junto com vários artistas que foram se manifestar no dia da Revolução dos Cravos aqui de Portugal. Então, em apoio. Então, tinha um círculo grande. Eu não estava exatamente no círculo, mas estava ali assistindo, né? Tinha um círculo grande de artistas, todos eles traziam um cravo vermelho na lapela, que era o símbolo, e é o símbolo da Revolução do 25/4, e eu estava lá nesse dia. Então, eu queria ter feito essa transmissão na semana passada para fazer esse link com a Revolução dos Cravos e etc., mas também não deu certo, mas não tem problema. De qualquer das formas, fica aí o historial. Bom, uma das principais motivações para a criação desse canal foi que eu me indispus com muitas pessoas nesses últimos tempos por conta da situação que o Brasil vem vivendo, né? Briguei com várias pessoas, deixei de falar com algumas pessoas, algumas delas não me arrependo de ter deixado de falar, outras tentei reatar, enfim. Mas chegou um momento, e eu fiquei muito irritado com as pessoas, porque eu tinha algumas percepções que eu achava que eram tão básicas, tão banais, tão simples, que me irritava saber que uma pessoa que tinha algum nível de inteligência não conseguisse captar aquilo, não é?
Claro que essa minha percepção, eu menosprezei completamente o veneno que foi injetado nas pessoas durante muito tempo, não é? Então, eu me irritei com isso e lá pelas tantas me dei conta de que brigar com as pessoas não resolveriam e fiquei pensando como é que eu poderia efetivamente fazer alguma coisa. Porque eu acho que daqui a pouco eu falo disso, mas enfim, eu poderia fazer alguma coisa. Então, eu pensei que a via mais produtiva para isso era a via da informação, eu chamo de educação, e eu não vou me armar em professor aqui, né? Não sou professor nem nada, mas o que eu pretendo fazer com esse canal é transmitir algumas noções básicas, mesmo muito básicas, sobre vários aspectos, né? Aspectos até, algumas coisas até bastante complexas, como, por exemplo, geopolítica, que é um assunto muito complexo, mas com um pouquinho de bom senso e um pouquinho de capacidade de ligar a bota com a perdigota, como se diz aqui em Portugal, é possível ter uma noção do que significa a geopolítica e de como que ela funciona. Outra coisa que também é bastante complexa, mas é possível simplificar de uma maneira que se possa, com um pouco de bom senso também, e também fazendo ligação dos pontos, perceber, é a questão da comunicação, por exemplo, não é? A comunicação é a arma mais poderosa que existe nesse mundo, e nesse mundo conectado, então, ela ganhou uma dimensão extraordinária, né? Então, esse canal ele vai funcionar todas as quintas-feiras, nesse horário, e ele está dirigido para o Brasil, então aqui é meia-noite e meia, não, aqui agora meia-noite e 17, nós vamos ter meia-noite e meia, mais ou menos, e aí no Brasil das 7h30, das 7h30 até as 8h30, né? Então, para apanhar o povo aí no Brasil, então, ele vai funcionar assim. Então, a ideia nesse canal é trazer assuntos pontuais e clarificar esses assuntos, não é? Uma coisa que já posso falar de agora, que está na minha cabeça, é que eu fiquei surpreso com o fato de as pessoas desconhecerem completamente, quase que completamente, o que significa o nome oficial do Brasil. O nome oficial do Brasil é República Federativa do Brasil. E as pessoas não têm noção do que significa federação. Então, a federação significa, no caso do Brasil, que nós temos 3 níveis de poder. O poder municipal, o poder estadual e o poder federal. Nenhum dos poderes pode tudo, a menos numa situação de anomalia, como estamos vivendo agora, e esquece a ordem democrática, né? Mas dentro de uma normalidade, nenhum desses poderes, nenhuma dessas esferas de poder pode tudo. Então, os outros poderes da República, no judiciário, por exemplo, né? O judiciário, o legislativo e o executivo, eles têm contrapesos para evitar abusos de uns e de outros, não é? Então, dentro de uma normalidade democrática, as responsabilidades são divididas por esses níveis, né? Municipal, estadual e federal. Então, eu me surpreendia com as pessoas cobrando, por exemplo, do governo federal, uma coisa que era de responsabilidade do prefeito ou do governador do estado. Então, o que acontece? Vou dar um exemplo simples. O governo federal lança um programa chamado Minha Casa Minha Vida. E ele vira para os governadores e fala assim, olha, nós temos aqui o programa Minha Casa Minha Vida. Então, se você aderir a esse programa, nós vamos dar uma parte do dinheiro, você dá uma outra parte do dinheiro e você constrói casas para as pessoas de baixa renda, né? Então, o governador
pode aceitar ou não isso. Vou dar um exemplo concreto. E aconteceu. Em São Paulo, o José Serra era o governador do estado, e ele não queria, até o último minuto, ele não queria assinar o protocolo com o governo federal para construir casas via o programa Minha Casa Minha Vida em São Paulo. Desculpa. E por que ele fez isso? Ele fez isso porque ele achava que ele ia dar pontos para o governo federal. Então, ele não queria fazer isso. Ele foi muito pressionado e, no último dos minutos, é que ele assinou o protocolo, e então São Paulo teve o programa Minha Casa Minha Vida. Mas se ele quisesse, ele não teria o programa Minha Casa Minha Vida, porque o governo federal não podia impor isso. Um outro momento que também ficou patente isso, foi quando houve aquele horrível acidente da TAM em São Paulo, aquele acidente horroroso, que as pessoas começaram a culpar o Lula. Um momentinho só. Desculpa, gente, é que uma pessoa me mandou um e-mail dizendo que não conseguiu. Deixa eu só mandar o link aqui para ela. Não sei se ela está vendo ou não, me dá só um minutinho, eu já volto aqui. O link correto, deixa eu marcar aqui, link correto. Um momento só, por gentileza, mais um minuto. Não sei se o Facebook está tão estranho. Agora já, pronto, já foi. Então, voltando. Então, na altura, o acidente foi um acidente horrível, morreu aquele tanto de gente que a gente sabe que morreu, né? Foi um acidente muito horrível. E meia hora depois, tinha gente culpando o presidente da República por conta daquele acidente. Então, era esse nível de desconhecimento de coisas tão básicas era o que me irritava e o que me irritou muito nas pessoas. Então, eu achei que a via da informação ajudaria a resolver isto. Esta iniciativa ganhou força recentemente, né? Eu vinha pensando como é que eu poderia fazer, etc., relutando, porque eu tenho muita coisa aqui que eu faço e trabalho, etc. Eu falei, pô, eu vou me meter a fazer isso. Então. Mas eu não consegui não fazer nada, porque desde que eu estou aqui em Portugal, eu nunca deixei de acompanhar o Brasil. Nunca. Todos os santos dias eu lia... Oi? Todos os santos dias eu lia jornal, enfim. E fui acompanhando essa história, o desenrolar dessa situação desde o início, desde 2013, quando começou as manifestações dos Black Blocs. E, felizmente, eu fiquei protegido do veneno que foi injetado na população, em geral. Foi um veneno que foi propositalmente, diuturnamente injetado nas pessoas. Esse veneno fez um mal terrível, terrível. Uma parte das pessoas perceberam esse veneno, perceberam e estão incomodadas com isso, né? Outras pessoas se deliciaram, estão se deliciando com esse veneno. E algumas pessoas reconhecem o veneno, mas têm vergonha de dar o braço a torcer. Então, esse veneno foi sendo injetado e deu no que deu nesse momento no Brasil. Então, o país está um caos total.
Muitas pessoas não sabem do que se passa efetivamente, porque a grande imprensa cuida de escamotear, de esconder, e quando publicam alguma coisa, muitas das vezes, publicam ela com o viés da negatividade e olhando para o lado ruim daquilo, não é? E não, ou melhor, não dando a dimensão do que se está se passando no país. O Brasil, nesse momento, ele está numa situação pior, mas muito pior do que foi a ditadura, dos 21 anos de ditadura. Porque na ditadura, embora fosse uma quebra do regime democrático, os militares tinham algum plano para o país, que não incluía os pobres, diga-se de passagem, nunca incluiu, mas tinha um propósito, foi na época dos militares que algumas infraestruturas foram construídas, Transamazônica, foi feito Itaipu, por exemplo, não é? Então, eles tinham um programa para o país, tinham uma ideia de desenvolvimento do país, embora as liberdades democráticas estivessem completamente fora disso, não é? O que acontece nesse momento é que o país está entregue a um bando de dementes, de pessoas assim de um nível de ignorância e de um nível de truculência e de um nível tão raso que dói, que é dolorido você ver uma pessoa, um sujeito que nem é o Guedes, por exemplo, que é oriundo do mercado financeiro, tentar vender para a população uma reforma da Previdência que só vai prejudicar aqueles que menos têm. É terrível, é revoltante você ver um sujeito como o Silvio Santos, que fez a sua fortuna às custas de gente pobre. Minha mãe teve carnê do Silvio Santos. Todas as pessoas pobres tinham carnê do Silvio Santos. É revoltante ver um cara desse indo para a televisão e dizendo que a reforma da Previdência é uma coisa boa. Mais revoltante do que isso são pessoas pobres, pessoas que ou não são pobres, são remediadas, e que também agem em apoio a isso, acha que está tudo bem, que é isso mesmo, que tem que ter a reforma da Previdência, e nem sabe o que é a tal da reforma da Previdência, não é? E todo dia é vendido para as pessoas que a reforma da Previdência vai criar emprego. É uma mentira muito grande. Todos os dias é dito que a reforma da Previdência, só a reforma da Previdência resolve o país, e não resolve. Não precisa ir muito longe. Muita gente não sabe que, por exemplo, as filhas dos generais, do pessoal de alta patente das Forças Armadas, elas recebem uma pensão vitalícia. Não sei dizer de quanto. Mas o fato é que elas recebem uma pensão vitalícia se elas não casarem. Então, o que acontece? Elas não casam oficialmente, não é? Para continuar a receber. Fala-se da Previdência sem falar, por exemplo, nos salários indecentes do judiciário. Fala-se da Previdência sem se falar, por exemplo, nos grandes devedores da Previdência Social que existe no Brasil. Então, essa história toda vem sendo vendida mas isso é só uma das coisas. E o que grande parte da população não toma conhecimento, porque a grande imprensa ela faz parte desse golpe.
Ela faz parte desse projeto de destruição do país. O Brasil está sendo destruído. E não é figura de linguagem. O Brasil, nesse momento, tem um altíssimo índice de desemprego. Não existe uma única proposta da parte do governo de dizer o que ele vai fazer para criar emprego. E, não bastasse isso, arrumam um inimigo, a Venezuela, e ficam pensando em guerra com a Venezuela. Ou seja, é o samba do crioulo doido, não é? O país de rastos, sem emprego, sem indústria, sem perspectiva de futuro e pensando-se em guerra. Então, isso é só uma parte do que a gente sabe, não é? E eu não conseguia ficar calado, não consigo. Eu tive vontade de pegar as malas e ir para o Brasil. Se o Brasil entrar em conflagração de guerra, por exemplo, eu não tenho dúvida de pegar minhas malas e ir para o Brasil e empunhar uma arma e defender. Não tenho. Espero que isso não aconteça, mas nós estamos muito na beira de uma convulsão social muito grande. E não é porque não querem dar uma chance. Não é isso. Não se pode dar uma chance a uma pessoa louca. Não se pode pensar que um bando de alucinados vai resolver o país se você deixarem eles em paz. Outra coisa que muita gente falou e ponderou, o sujeito ele não é violento, ele não vai distribuir armas. De fato, ninguém está dando, não me consta que alguém saiu aí na rua distribuindo armas, né? Mas o fato de você ter o discurso do ódio, o discurso da eliminação do outro, o discurso da violência, faz com que você corrobore, que você aprove, que o sujeito violento ele se sente à vontade para praticar a violência dele. Acabei de ver uma notícia agora, meia hora atrás, de que na Assembleia Legislativa de São Paulo, um vereador do PSL diz que anda armado, diz que anda com 2 pessoas armadas e que não se responsabilizava se fossem à porta do gabinete dele e alguma coisa de mal acontecesse. Assim, falando isso num plenário, acompanhado da dona Janaína Pascoal, que é uma das dementes do golpe, não é? Então, o nível de animosidade das pessoas está de tal ordem que qualquer uma pequena asneira que seja feita pode se transformar numa guerra civil. O país está à beira disso. Está muito à beira disso. De um lado, você tem o governo truculento, ameaçando professores, ameaçando a cultura, ameaçando as universidades, ameaçando os artistas, ameaçando todos os que têm, nesse momento, levantado a voz contra o que está se passando no país. Então, não é possível ficar em cima do muro. Não é possível não tomar partido. E por que eu digo que não é possível? Porque, para além de nós mesmos, nós temos os nossos filhos, os nossos netos, nós temos as pessoas com quem nós amamos, os amigos, né? que vão sofrer, mas, sobretudo, vão sofrer
os mais pobres. Sobretudo, vão sofrer as minorias. Sobretudo, vão sofrer aqueles que têm pouca capacidade de se defender. Então, é hora de fazer alguma coisa. Um dos propósitos dessa minha iniciativa, desse canal, para além de denunciar tudo isso e também trazer alguma luz, algum alento, é também ajudar a divulgar um pouco as informações que não chegam através da grande imprensa, não é? Na próxima transmissão, eu pretendo falar um pouco sobre o panorama mundial, porque isso que está acontecendo no Brasil tem a ver com o panorama mundial que está mudando significativamente. Alguns analistas mais atentos e mais qualificados dizem que as forças do hipercapitalismo acreditam que poderá haver uma terceira guerra mundial até 2030, daqui a 10 anos. Por quê? O hipercapitalismo, do jeito que ele está montado, ele tem um calcanhar de Aquiles muito grande, imenso, que é chamado petróleo. Então, é uma das componentes da crise mundial. A outra componente é o poderio que a China tem alcançado. A Ásia está dando as cartas na área de tecnologia de informação, na área de inteligência artificial, e está construindo um bloco na Eurásia que vai colocando cada vez mais contra a parede o Big Brother, Donald Trump e a sua trupe e os Estados Unidos. Então, só para ficar um pouquinho na superfície, o que está acontecendo no Brasil e na Venezuela é um jogo brutal das grandes potências da China, principalmente dos Estados Unidos, né? Na América Latina, os Estados Unidos julgam que a América Latina é o quintal da casa deles e é aí que eles querem agir. Aí as pessoas menos afeitas às informações e menos sujeitas às informações verdadeiras ficam achando que o perigo é a Venezuela, que a Venezuela é comunista, que a Venezuela é ditadora e tudo mais. E, na verdade, a Venezuela não está se dobrando aos Estados Unidos, exatamente o contrário do Brasil, que simplesmente está de joelhos e de quatro, não é? Para os Estados Unidos, fazendo tudo e mais alguma coisa que eles queiram. Então, para não alongar muito, não é? Nas próximas... sim, uma outra coisa. Nas próximas transmissões, eu vou trazer um pouquinho falar um pouco também da cultura, falar um pouco de como as coisas estão por aqui e falar um pouco aí do Brasil também, né? Então, falar um pouco daquilo, trazer as coisas que não chegam através da grande imprensa, ajudar aqui o povo da mídia ninja, do Brasil 247, etc., e outros canais de jornalistas, isentos de jornalistas antenados, trazer as análises desse pessoal como forma de ajudar a formar um pensamento crítico. Essa é a ideia fundamental. É preciso ter pensamento crítico, nós precisamos sair do senso comum, não é? Então, há pessoas que confundem pensamento crítico com ranzinza, não é? Eu grito, eu xingo, então eu tenho pensamento crítico. Não, isso não é pensamento crítico. Então, a ideia é, pelo menos, se eu conseguir, pelo menos, que alguma pessoa com o que eu trouxer, com o que eu falar, consiga formar algum pensamento, porque a questão toda não é se é de esquerda ou de direita, ou de cima ou de baixo.
A questão é se você tem capacidade de ler a sua realidade e interpretá-la. Esse é o X da questão. Por que este governo agora, aliás, como todos os governos ditadores, como todo golpe, qual é o principal alvo dele? É a escola. Criminalizar professores, tirar verba de universidade, acabar com programas de apoio a estudante. Por quê? É simples de entender. Eu tenho conversado com os passageiros que eu transporto e digo sempre para eles o seguinte: se você quer saber se um governo presta ou não presta, você presta atenção no que ele vai fazer com a educação. E aí você sabe se ele é um governo de futuro ou se ele é um governo do atraso. Porque a educação é a base de tudo. Não é à toa que o canal chama Educação e Cidadania, porque a cidadania não existe sem a educação. Esse caldo todo que aconteceu no Brasil acabou por ter uma parte muito boa, que foi revelar a face das pessoas. Não é? Então, hoje nós sabemos exatamente com quem que a gente trata. Não é? Ainda tem um povo que continua enganado, continua achando que é intriga da oposição, que a oposição não deixa o país trabalhar, e não é nada disso. O país está simplesmente de rastro. Para quem viu o Brasil aqui fora, que nós vimos nos anos passados, simplesmente de uma tristeza profunda o que isso está acontecendo agora. O Brasil era respeitado, a gente era visto aqui, os brasileiros eram vistos assim, tinham inveja da gente, né? Elogiavam, falavam que o país estava lindo, maravilhoso. Aqui em Portugal, a gente saía na rua, a gente saía à noite, várias vezes a gente saiu e conheceu montes de estudantes que veio fazer doutorado para depois voltar ao país e devolver para o país aquilo que eles receberam, né? Então, tinha milhares de estudantes estudando. A indústria estava no auge, enfim. Aí as pessoas falam assim, mas houve corrupção. Sim, houve corrupção, e há muita corrupção. Agora, há uma coisa que as pessoas no Brasil parece que... Eu digo assim, no Brasil, porque como eu estou aqui há muito tempo, acho que eu estou um pouco menos sujeito a isso. As pessoas gostam, parece, de ser ludibriadas, de ser enganadas. Eu digo isso pelo seguinte: quando eu uso dois exemplos para isso. Um deles é o exemplo dos gays, né? Há um tempo atrás, uma pessoa do meu relacionamento, uma das pessoas que não falavam assim, nossa, como tem viado agora. E eu disse a ele na altura, eu falei assim, não é que tem muito viado. Ninguém vira homossexual do dia para a noite porque quer, por isso, por nada. É que a sociedade está mais aberta, não é? Então, sente-se mais seguro para se revelar. Não tem medo, a sociedade ficou mais aberta, então perdeu-se o medo. Então, criou-se a liberdade de a pessoa andar de mão dada, né? Os homossexuais, enfim. Então, mas na percepção desse sujeito, que é um sujeito um tanto tacanho, era que tinha aflorado um montão de gay, como se gay fosse uma erva daninha que você jogasse a sementinha e nascesse. Bom, com relação à corrupção foi a mesma coisa. Então, como não havia notícias de corrupção, as pessoas achavam que a corrupção não existia, né? Era um engano, porque a corrupção sempre existiu. A diferença brutal e fundamental foi que, a partir de um determinado momento, começou-se a se investigar e começou-se a dar
liberdade total à Polícia Federal para investigar os crimes de lavagem de dinheiro, sobretudo. E aí, o que os grandes sacanas fizeram? Foram descobertos, começaram a ser descobertos, eles começaram a falar assim, mas é o governo do PT corrupto, isso aqui virou uma bandalheira. Uma bandalheira. Porque venderam para o pessoal. Quando pareciam uns caras aqui em Portugal, que eles ficam dando golpe ali na Baixa da cidade. E de vez em quando acontece deles serem flagrados, e aí eles armam a gritaria e apontam para a vítima. E aí vai todo mundo atrás da vítima e eles fogem. Então no Brasil aconteceu a mesma coisa. Os grandes pilantras foram descobertos, eles armaram um puta de um circo, falaram assim, não, isso aqui, puta, olha, os ladrões estão roubando a Petrobras, estão destruindo o país, e um montão de gente caiu nesse engodo e saiu atrás das vítimas, gritando que eram elas, os ladrões, os corruptos e tudo mais. Tanto é assim, não é, que montaram toda a história para depor a Dilma, e depois tomaram o poder e fizeram o que fizeram. Né? Que depois a gente pode falar mais sobre isso, para não chatear muito. Mas, enfim, nós já vamos em quase aqui, não 1 hora de transmissão, mas aqui uns bons 40 minutos. E foi só uma introdução, isso, tinha muitas outras coisas que eu queria falar, mas eu ainda estou com... É a primeira vez que eu estou fazendo isso, então também não tenho muita prática nisso, né? Então, para a próxima, a gente vai afinando mais, vai ficando mais conciso, vai amarrando mais os temas e os assuntos, né? De modo que fique também mais tranquilo. Mas o pano de fundo está dado, não é? O pano de fundo é a situação que o país está vivendo hoje, né? E a grande preocupação que todos deveriam ter, que todos deveriam participar. Eu vou fechar só com um alerta. Eu tenho aqui poucas pessoas, Diogo, Maria da Paz, a Graça, minha irmã e tal, Marcílio não está mais, acho que saiu, mas enfim. Uma das coisas que a gente tem que lutar, acho que o Diogo vai se lembrar de uma conversa que a gente teve lá na Casa da Maria a respeito disso, que eu sempre falo. Um dos venenos que utilizaram com larguíssima potência contra a sociedade e que virou contra a própria sociedade foi a criminalização da política e a criminalização dos movimentos sociais. Então, depois, numa outra transmissão, eu vou voltar a falar disso com um pouco mais de clareza. Mas, basicamente esse foi um dos venenos inoculado na população, a criminalização da política. Então é isso, minha gente. Muito obrigado por vocês terem assistido. Obrigado, Graça. Obrigado, Maria da Paz. Obrigado, Diogo. Obrigado, Marcílio, que veio uma parte. Para a semana eu vou me esmerar, porque eu preciso de mais gente aqui. Então, quero pedir a vocês que assinem o canal, que cliquem aí no sininho para vocês subscreverem o canal, porque eu preciso começar a construir uma audiência para que a mensagem chegue a mais pessoas e para que a gente, pelo menos eu pretendo que isso me dê paz no meu espírito, para eu ter certeza que eu não fugi à luta quando o país precisou, não é? Então, esse é um dos objetivos. Legal? Quem quiser falar comigo, pode me falar comigo tanto no Facebook quanto no WhatsApp. Se quiser, gostaria de, depois que vocês desse sugestões e fizesse perguntas, enfim,
me ajudasse na construção desse canal, né? Então, o Marcílio está aqui, beleza, Marcílio, bacana. Então, gente, era isso. Na próxima quinta-feira, eu peço a vocês que divulguem o link, subscrevam o canal e falem com as pessoas, porque eu acho que quanto mais gente tiver oportunidade de ver isso, de ouvir e de a gente discutir, eu acho que ajuda. Depois, quando eu tiver um pouco mais habituado com essas transmissões, vai dar para eu comentar as perguntas de vocês que aparecem aqui no chat, enfim, eu ainda não tenho toda essa prática, então não consigo. Mas eu queria pedir a vocês uma participação efetiva mesmo, nas próximas transmissões, me colocando questões, né? Eu não sou propriamente um expert nisso. Sim, uma das últimas coisas, né? Já falei última várias vezes, mas eu vou fazer um esforço de trazer algumas pessoas para eu entrevistar, ou para essas pessoas darem algum depoimento, né? Tenho alguns contatos que eu vou usar para isso, vou ver se eu consigo trazer algumas dessas pessoas para falar sobre um determinado tema, né? E para as próximas transmissões, eu quero ter uma parte bastante didática com relação a certos conceitos. Pegar num conceito e falar assim, olha, o conceito de tal, vamos falar, o conceito tal é assim, 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 assado, com aquilo que eu sei, com aquilo que eu leio, claro, e claro que precisa ter um contraponto, precisa alguém que questione, não é? Porque é do questionamento que nasce a sabedoria. Se você não questiona nada que você ouve, que você recebe de informação, você está no caminho da ignorância. Então, a primeira coisa que a gente tem de fazer é questionar, mesmo que pareça que aquela pessoa é uma sumidade, que ela saiba mesmo, porque você tem que questionar tudo e todos. E, claro que eu sou muito limitado do ponto de vista de conhecimento, mas eu penso que eu tenho algumas coisas que podem ajudar a gente a desenvolver um pensamento crítico. Beleza? Então, mais uma vez, muito obrigado. Eu vou terminar por aqui e espero vocês, então, na próxima quinta-feira, nesse mesmo horário. Também já prometo a vocês com uma qualidade de transmissão. Ou transmissão não, porque eu não tenho equipamento, não tenho estúdio, né? Aqui é a câmera do meu computador. Não sei como é que vocês estão vendo essa transmissão. Aliás, eu queria um feedback de vocês para saber se a imagem ficou boa, enfim, se o som ficou bom. Depois, eu agradecia se vocês me dessem esse feedback. Perfeito, minha gente? Então, tenham todos uma boa noite, espero que vocês tenham gostado disso, e a gente se vê, então, na próxima quinta-feira. Até lá, muito obrigado.